um sommelier, alguém que entende um pouco mais de vinho, tem mesmo essa facilidade, esse bom gosto gastronômico, digamos assim. Eu queria... Agora eu já entendi que realmente o curso é uma extensão e as duas coisas são muito ligadas, né, ao prazer. Sim. Então faz sentido. E também são, né, é bom gosto. Então um bom vinho com um prato bem elaborado, acho que faz todo sentido. Queria te pedir depois algumas sugestões aí de harmonização, mas eu queria começar com o principal, porque para desmistificar mais uma vez que é um mundo muito paralelo, que é algo muito difícil, muito distante. A gente também viveu a experiência de estar vivendo a experiência de um vinho lá na empresa. E como foi improvisado, você me serviu, quero que você me fale sobre isso. O quanto é possível, às vezes, a gente viver a experiência com algo que está mais próximo do que a gente imagina, né? Porque, às vezes, a gente acha que está muito distante. Esses dias eu liguei para a Rosângela, que eu ia tomar um vinho, uma amiga ia lá em casa, falei, Rô, quero alguma coisa que seja barato, que a gente já fala assim. E ela me deu uma sugestão. Mas eu queria, assim, que você me dissesse o quanto é possível a gente viver a experiência de estar degustando um bom vinho, muito bem harmonizado, né? Claro que às vezes a gente vai tomar um vinho, que a pessoa faz um chouriço, um negócio, é uma situação. Mas eu quero saber hoje, para quem vai começar, para a pessoa já saber que é mais fácil do que imagina, desde que tenha um pouco de conhecimento, é óbvio, né? Curiosidade, conhecimento e um especialista que pode estar ajudando. Me fala aí de algumas coisas que de repente, eu vou harmonizar esse vinho. Com o que eu harmonizaria esse vinho que a gente vai degustar daqui a pouco, que está decantando, com algo mais próximo do cotidiano hoje? Bom, primeiro vamos tentar entender o que é harmonização, para que as pessoas que vão nos assistir possam entender. É um termo muito utilizado no mundo do vinho, a harmonização. O que é harmonização? É eu acompanhar o vinho com algo que tem tudo a ver com ele, né? Então, é buscar no prato, naquilo que a gente vai comer, né, características que por similaridade ou por contraposição possam funcionar com o vinho que vai ser degustado. Precisa ter sempre os mesmos, digamos assim, vou falar componentes, assim... A gente vai buscar, por similaridade, as mesmas notas no prato e no vinho. Vou te dar um exemplo. Eu vou degustar um vinho que tem uma nota de ameixa. E vou comer um prato que tem uma carne, por exemplo, com um molho de ameixa. A probabilidade dessa harmonização dar certo é enorme. Por quê? Porque a gente tem as mesmas notas no prato e no vinho. Ok. Por contraposição, também funciona. Eu vou degustar um prato, aí vou citar um exemplo, um prato da culinária asiática, por exemplo, que usa muito da pimenta, do apimentado, essa sensação de queima na boca que a pimenta provoca. E aí eu vou usar um vinho que tenha frescor. Porque quando eu colocar a comida na boca e aquela sensação da queima vier, o vinho vai trazer o frescor. E vai equilibrar essas coisas na boca. Então, por contraposição, a harmonização de um prato picante com um vinho de frescor vai funcionar. Existe um detalhe na harmonização, e aí, assim, as melhores harmonizações são quando a gente consegue atingir isso aí. Existe uma característica do nosso palato, tá? Que é a capacidade de perceber, né, o que a gente chama de umami. Umami é, digamos assim, o sabor que mais nos encanta, o sabor que mais nos marca. E a gente tem uma região específica da língua que a gente consegue perceber o umami. Essa característica umami, quando você consegue fazer isso funcionar entre o vinho e a comida, as degustações são memoriosas. São coisas que a gente não vai esquecer. Né? Eu já vivi essas experiências, né? A gente sabe disso. Mas, assim, ok. Vamos citar. A gente tomou um vinho e um pão com um bom azeite. Vamos pegar, então, um exemplo bem simples, Isso, ok? Eu quero um exemplo simples. Estou começando no mundo do vinho. Sim. Tá?
e quero começar a brincar com isso. Tá? Você citou um exemplo interessante, o pão com azeite. Tá? Para acompanhar, parear um vinho de entrada, que a gente chama de vinho, são os vinhos mais frutados, mais jovens, né? Mais leves, mais fáceis de beber. Principalmente tintos é uma excelente opção. Sim. Tá? Agora, eu começo a falar de harmonização e não só de acompanhamento. Aí eu preciso entender a estrutura técnica do prato e do vinho, para que eu possa fazer a harmonização. Aí eu preciso entender que características tem esse vinho. Esse vinho tem uma nota de fruta vermelha, como groselha, ameixa, mirtilo, né? E é um vinho, por exemplo, de uva Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito consumida no Brasil. Sim. Tá? Quando eu estou falando de Cabernet Sauvignon, eu estou falando de uma uva que tem estrutura. É uma uva que tem bastante estrutura por natureza. É uma característica dessa casta. Então, quando eu falo de Cabernet Sauvignon com estrutura e que tem aromas de frutas vermelhas, frescas, se eu faço ali uma análise do prato e o prato tem as mesmas características, Perfeito. matamos a charada, vai funcionar. Então vamos, só me corrija se eu tiver. A gente falou de harmonização, para mim também já esclareceu muita coisa, porque é muito diferente eu querer misturar tipo um acompanhamento com uma harmonização. Perfeito. Né? Então, assim, o acompanhamento eu acho que faz todo sentido se... É claro que a gente merece também, né? Tomar um vinho, quando a gente fala de vinho bom, eu acho que você vai falar isso melhor do que eu. Não preciso falar de um vinho de R$2.000, R$3.000, porque acho que se a gente principalmente conhecer o gosto, conhecer a estrutura do vinho e acompanhar isso bem, acho que todo mundo consegue viver boas experiências, né? Com certeza. A harmonização é muito diferente do acompanhamento. Acho que dá para... Tem momentos que são mais descompromissados. Eu não estou interessado em uma grande harmonização. Eu só quero degustar o vinho comendo alguma coisa. E para você, isso é até uma curiosidade. Você que é um entendedor de vinho. Eu falo que eu tenho dificuldade, assim, né? Eu cuido de alguma coisa que eu faça. Eu fiz muito evento. Então, às vezes eu vou nos eventos parecido com o que eu fazia. Eu fico, poxa, mas se fosse eu faria assim. Hoje, você consegue ser simplesmente... Eu te convido para tomar um vinho, te convido para minha festa. Não comprei o vinho na Uvinos, é pouco provável, mas não comprei. Não conheço, claro, o gosto de todo mundo. Estou comprando um vinho que eu quero servir. Você consegue viver essa experiência de forma descompromissada? Tipo assim, ou isso te incomoda? Foi até interessante você tocar nisso aí, porque consegue? Sem dúvida nenhuma. A gente, como profissional... Você analisa tecnicamente um vinho e degusta o vinho fazendo essa análise mais profunda, né? Mas nós também temos nossos momentos que a gente simplesmente quer sentar e tomar um vinho. Pelo prazer de tomar um vinho. Só isso. Simples assim. Isso é muito interessante porque a gente tem que desligar às vezes, né? Todo o seu conhecimento, às vezes, pode complicar. Pablo, teve uma época, alguns anos atrás, que tipo